Oiê, Olá, tudo bom? tudo bem? Deixa eu só. Tava ansiosa? Ah, eu tô. Meu Deus do céu, um monte. Sim, eu fiz um mindfulness, anotei. Eu falei, se der branco, eu dou uma olhadinha. Eu falei, olha. Que isso? Então, E o Gabs, tá bem? o gato tá bem, tá viajando a trabalho, volta amanhã. É, e o Zac? Tava chorando agorinha. Aí eu fui lá, acudi um Vixe. pouco ele, entreguei pra minha mãe agora, dei uma acalmada. Tô torcendo pra ele aguentar durante o tempo da live. Compartilhar aqui com o pessoal. Ué, já tem Beleza. bastante gente entrando, hein? É, então. Já coloquei uma musiquinha aqui ainda agora. Eu fui direcionando a atenção pra música. E vamos acalmar a ansiedade aqui, desacelerar um pouco. Valeu, cara. Manda. A parte boa é o apoio da família e dos amigos que vêm participar, vêm assistir. É, tá vendo que bacana? É, Mas é um tema que tá bem tabu também, né? No meio da igreja, dos sim. aconselhamentos. Há 10 anos atrás tinha a fala, né, que viria o mal do século e tal, e hoje está cada dia mais presente, principalmente após a pandemia. Nossa. Fala, Carlinhos. Causar aqui não, hein, Carlinhos? Amém, cara. Mas eu acredito que a partir do conhecimento que as pessoas começam a entender o que que é, passa a diminuir esse tabu ou até mesmo o preconceito de não identificar como uma doença, né? Ah, sim. Esse tabu tá dentro da igreja, né? Sim. É um tabu, é um. Olhos vendados, né? Tipo, não quero ver, não quero olhar para isso. Existe? Não, não quero ver isso não. Acho que é tanto o outro, né, quanto para si mesmo, né? Sim, Você se negar e. exato. Tanto que algumas falas até dificulta, né? Vou te colocar na parede. Aí você se vira, viu, mano? Eu, não. Colocar na parede, Carlinhos? Ah. Bom, vamos começar, porque acho Vamos. que é um teminha que vai ser falado bem, né? Acho que as pessoas vão participar legal também. Sim. Bom, boa noite a todos que já Boa estão noite, aqui gente. conosco. Boa noite, bom dia, boa tarde àqueles que irão assistir depois essa live. Primeiramente, quero agradecer a presença da Maria, que Obrigada. aceitou prontamente o meu convite. Até fiquei apreensivo, que eu falei com o Gabs, né? Aí passou uns dias, eu falei, acho que ela, né, o tempo, né, para administrar com o neném é difícil. Aí depois ele falou, não, nem Sim. falei com ela ainda, vou falar com ela. E quando ele falou, aí você já aceitou prontamente. Querendo ou não, não é um tema fácil assim de se comentar, né? Mas Uhum. eu lembrei de você, as palavras que a gente trocava lá na livraria, Sim. e por ser psicóloga, né, por estar ativa nessa, nessa empreitada, né, eu acho que você já deve ter lidado com situações, com Uhum. alguns diagnósticos, né, Sim. nesse sentido. Então, te amei também por você ser cristã, conheço muito bem o seu marido,
conheço muito bem o seu tio, né? Conheço várias Sim, pessoas que vão à sua igreja, então conheço a índole de vocês, né? E, sim, sim. e é bacana porque eu estou tendo feedback das minhas lives que as pessoas estão entendendo. Não é uma live que é acadêmica, né? Não estamos aqui para Sim, discutir teorias, estamos aqui para aplicar a Bíblia com todas as ferramentas à vida das pessoas. E sim. uma delas é esse tema, né, pessoal? O cristão e a depressão. Há-se muito falado nesse tema. Anos atrás começou a se falar mais, escreverem mais, né? Tem até um Uhum. famoso livro, A Depressão de Spurgeon. Alguns falam, nossa, Spurgeon tinha depressão e fez tudo o que fez, imagina se não tivesse. E, e vamos ver que algumas pessoas sofrem, talvez de depressão, talvez elas não saibam, e às vezes você é um cristão, e como lidar com isso? Eu tenho que ter, se eu tenho depressão, quer dizer que eu estou endemoniado, a depressão é um demônio, a depressão, Uhum. será que é falta de fé? Será que é falta de confiança em Deus somente? Ou a depressão, será que realmente é uma doença e pode ser alguns efeitos causados fisicamente em nós? Então é isso, é um pouco que a gente vamos falar nesta live aqui, pessoal. Então já peço que vocês compartilhem, vocês fiquem à vontade para comentar, né? Se quiser discordar, fiquem à vontade, mas saiba que não vamos brigar, estamos aqui para bater um papo e trocar ideias, né? Então, Maria, fica à vontade, se apresente aí para o pessoal, que aí a gente já começa com o tema em Fechou. si. Muito obrigada. Você falou a respeito do convite, que você passou pelo lugar. Assim, eu sou uma pessoa que foge muito das telas, né? Eu gosto de fotografar, filmar, mas aparecer, assim, é um pouco mais difícil para mim. E foi engraçado que quando o Gabriel chegou para mim com o convite, na hora eu aceitei. Depois eu fiquei assim, eu falei, gente, como Nossa, assim? Eu tenho noção do que eu estou fazendo? E assim, eu agradeço o convite, né? Agradeço a minha oportunidade porque é um desafio para mim estar aqui, me expor de tal maneira, né? E sou Maria Helena, sou casada com o Gabriel, mãe do Zeke. Conheço o Evandro da livraria, temos algum tempo de se conhecer, né? uhum. Agradeço muito a oportunidade que eu posso estar ajudando, estar somando com essa questão. A gente sabe como o desconhecido causa medo, né? Então, que se torne algo não desconhecido, mas que saiba o que é e que, se possível, e se tiver alguém próximo que tenha, que possa estar ajudando a lidar com esse sofrimento que a depressão causa. Então vamos lá, Maria. O Vamos. que é o que é a depressão? Para a gente esclarecer, para a gente saber, né, o que é a depressão? Certo. A depressão ela é uma doença. Começa assim, né? Porque a nossa dificuldade é sempre entrar em negação, né? A gente sempre entra em negação de que, não tenho depressão. Mas a depressão ela é uma doença, ela não é um momento que acontece, tá? E ela é uma doença que ela tem alguns sintomas, sendo eles a tristeza. E isso acaba causando alguma confusão por vezes, né? A pessoa fala, eu tô triste, tô depressivo, tô meio deprimido hoje. Mas a depressão ela não é de hoje eu tô deprimida e amanhã eu tô bem. Não, a depressão ela traz um tempo de sintomas, não é só a tristeza, mas vem o desânimo, a falta de interesse de fazer as coisas que costumava fazer, a perda do prazer, entre tantos outros sintomas, tá? Então a depressão ela tem características também fisiológicas, tá? Ela é a junção de vários fatores, sejam eles os fatores emocionais, que são os mais comuns que a gente trata verbalmente, tanto no Setembro Amarelo, em Janeiro Branco, a gente sempre traz nessa forma emocional, mas ela também tem questões fisiológicas, tá? Então, acho que é isso. Tem, algumas características que a pessoa consegue tanto identificar no outro e tanto identificar em si, para falar assim, caraca, eu estou com depressão, ou realmente ela vai ter que se deparar talvez com um psicólogo ou com um médico para ele falar realmente você está deprimido, né? Porque eu vi alguns estudiosos falar que a depressão Uhum. ela muda até o cérebro, né, da pessoa. Ele se, né, a palavra realmente faz sentido, ele se deprime, né? Sim, E,
Como que a pessoa identifica? Eu consigo identificar em mim, consigo identificar nas pessoas? Ó, o diagnóstico, quem dá é o psicólogo ou o psiquiatra, tá? Então, se durante a live eu estiver falando sobre alguns sintomas da depressão, que a pessoa perceber, nossa, eu tenho isso aqui parece que é uma coisa que eu já tenho sentido há algum tempo, ou conheço alguém que se enquadra muito nesse sentido, orienta a procurar uma ajuda profissional para estar passando por uma avaliação, para confirmar se realmente é, se não é, para ter a conduta realmente, tá? É interessante você falar a questão do cérebro, né? O nosso cérebro eu costumo trazer para meus pacientes para explicar que é como se ele fosse uma massa de argila, né? Então, ele tem um formato. E de acordo com a gente vai amadurecendo, essa argila vai ficando mais dura, certo? A diferença é que o nosso cérebro ele vai continuar em formato, né? Vai Caraca, continuar recebendo algumas transformações. Porém, em alguns momentos, quando a gente vai ficando mais velho, essa transformação ela é um pouco mais demorada para acontecer. Por exemplo, quando você é criança e você aprende algo novo, rapidamente você traz aquilo. Você já percebeu que quando você era pequenininho, para aprender uma língua, era mais rápido do que agora que é adulto? E verdade. a, e a nossa dinâmica, ela é assim, na questão do conhecimento. A nossa dinâmica, neurotransmissores, a forma que eles lidam de mandar respostas. Na depressão, eles influenciam muito. Por exemplo, uma pessoa que está saudável, que não está com depressão, os neurotransmissores, eles transmitem perfeitamente os hormônios do prazer, tá? Mas quando a pessoa está com depressão, esses neurotransmissores não conseguem trabalhar de forma funcional. E aí, infelizmente, vem aquele desânimo, a vida começa a perder a cor, fica preto e branco, cinza, não tem vontade de fazer nada. E aí, quando a gente faz psicoterapia, a gente faz algumas intervenções, o terapeuta, por isso que eu digo para você, a escuta do terapeuta é uma escuta qualificada. Ela não é um desabafo entre amigos. Ou, eu vou contar pra minha família que eu tô triste. Mas se não tiver uma escuta qualificada, não vai acontecer a intervenção e não vai acontecer a mudança que precisa acontecer. Que é a mudança no Caraca. cérebro, lembra que eu falei? Então, Aham. o psicólogo, ele estuda anos para aprender como lidar, qual que é a melhor dinâmica. Existem abordagens que tratam disso, né? Que tratam disso, não, que tratam de diversas maneiras. A minha atualmente é a TCC. Gosto muito da Gestalt, né? De vez em quando eu trago uma Gestalt para a sessão. De vez em quando eu trago uma psicanálise também, mas a minha abordagem hoje é a TCC, cognitivo comportamental. Por quê? Em questão de comportamento, percebo que essa foi a que melhor se enquadrou para os meus atendimentos, né? Para a necessidade que meus pacientes estavam trazendo. Então, eu fiz uma pós nessa área e a partir disso a gente eu comecei a trabalhar a Que depressão e legal. tantas outras questões com essa abordagem. Você conseguiria nos explicar rapidinho qual que é a diferença dessas diferentes abordagens? Porque a pessoa fala, vou no psicólogo e o psicólogo ele tem só um método, né, para Sim, me abordar, ou talvez, acho interessante você falar que há uma capacidade, então, de se ouvir, porque uma coisa exato. é o Evandro estar ouvindo a pessoa, né, outra coisa é alguém mais capacitado, um psicólogo em si, eu achei interessante. Nunca tinha ouvido isso não, que a pessoa, eles têm uma capacidade também de ouvir e ali começarem a identificar algumas coisas. Mas sem atravessar, poderia explicar essas diferentes abordagens para a gente rapidamente? Tá, vamos lá. Eu vou te trazer em questão de personalidade. Vamos lá. Tá, Você tem uma personalidade, você tem uma forma de enxergar o mundo, certo? certo, Eu tenho uma personalidade, eu tenho uma forma de enxergar o mundo. Cada pessoa tem uma forma de enxergar o mundo, perfeito? certo. A abordagem, ela é como se fosse a forma como você lida com o mundo, a forma como você enxerga o mundo. Por exemplo, tem pessoas que se identificam muito com a psicanálise. A psicanálise é uma abordagem que vai lá desde o passado, na infância, e vai trabalhando os processos que foram acontecendo no passado e vai trazendo desde então. A TCC, ela vai mais para o presente, tá? A Hum, Gestalt também, porque ela também bebe na mesma fonte. Então, assim, de uma maneira geral, seria a forma como cada um lida, como cada um funciona o pensamento, tá? E aí vem um outro ponto importante também. Eu falei sobre a escuta qualificada, mas e quando não dá liga no paciente e do terapeuta? Quando a pessoa não se caraca, identifica, tem essa às vezes é também. a abordagem. Então, assim, Ah.
O que acontece? Ah, eu fui no terapeuta, não gostei, não deu vínculo, e aí? Vai em outro. Porque o que acontece? Pode ser que com um não funcione, mas funcione com outro. Entendeu? Caraca. O que não Ah, pode é então ficar por sem isso que ajuda, tem. né? Tem que tratar. Aham. Ah, então por isso que tem vários tipos de abordagens, né? Isso. Ah, então, de fato, a depressão as pessoas resumem, né? São sentimentos de tristeza, né? Ou talvez. Agora eu queria que você falasse um pouco o que poderia. A depressão, Hum, eu vejo algumas pessoas falar, ela é hereditária hum. e se algumas situações desencadeiam esse sentimento depressivo, né? Ou não, ou a pessoa do nada, eu já vi pessoa falar, do nada eu fiquei depressiva. Será que Uhum. realmente é do nada ou alguma coisa desencadeia a depressão? Assim, não é do nada, mas também não é um fator único, tá? Hum, Existem pessoas que têm uma predisposição, que é o que você falou da questão genética. É possível, tá? Mas aí vem a questão genética, a questão social, bioquímica, os neurotransmissores, a questão de relacionamentos, estresse e vários fatores vão influenciar, tá? Então pode ser que uma pessoa X passe pelas mesmas experiências que a pessoa Y, mas que a forma dela ter a predisposição é diferente, entendeu? então pode ser a mesma situação, mas causará efeitos diferentes nas pessoas. Exato. Não é, Porque cada eu um é estou um. vivendo um luto, o luto desencadeou uma vida depressiva, né? Mas em E aí outro vem não. essas crenças Entendi. também. Interessante você estar falando sua do luto, porque o luto ele tem 5 fases, tá? Entre elas tem uma que a gente chama de tristeza ou depressão, que ela existe um tempo para acontecer. Mas se o luto ele passa de um ano, é interessante estar procurando uma ajuda para estar entendendo o que aconteceu e para estar lidando com essa tristeza que veio, porque possivelmente já é uma depressão, tá? O luto ele Então, existe, ele é uma tristeza, ele tem a raiva, tem a barganha, tem todo o processo, tem a aceitação, tem todo um processo para ser vivido, né? O luto é uma outra coisa também que as pessoas têm dificuldade de aceitar que existe, né? Tipo assim, não, eu tô bem, tá ótimo, já foi. Não sim, é bem assim. é que é super espiritualizar, né? Mas acho que a gente vai falar um pouquinho isso mais pra frente, mas a gente quer se super espiritualizar e não, tô bem, mas realmente. Mas, Uhum, contudo, agora, o cristão, ele pode ter depressão? O pode é assim. Que Evan, você está falando uhum, então que algumas pessoas não têm depressão porque elas são cristãs? Não, tô falando uhum, pode no quesito de ter depressão e conseguir tratá-la e não deixar de ser cristão. Por quê? Vou explicar alguns casos. A depressão é um demônio. Já ouvi uhum, falar, a depressão é um demônio. Então ali você tem que expulsar o demônio e a pessoa é liberta da depressão, né? Então a pessoa tem que uhum, ser liberta da depressão. Então, de fato, quer dizer que a pessoa realmente não era cristã, porque se ela está possessa, enfim, papapá. uhum. Segunda opção é a pessoa está com falta de fé. Então, por exemplo, eu Sim, perdi meu emprego, né? E, e não estou usando tanto a minha fé nas escrituras, agora já introduzindo a palavra de Deus. tá. E ali, essa falta de fé, essa falta de confiança em Deus, me deprimindo, estou ficando triste, estou Uhum. ficando depressivo. Então, a segunda opção é falta de fé. Ou por fim, realmente a depressão é uma doença que pode atingir sim cristãos genuínos, aqueles que não perderam a confiança e a fé em Deus e assim continuam lendo sua Bíblia, mas ainda assim têm depressão. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente. O cristão pode ter depressão e por quê, né? Sim, Justificar para a gente. tá. Qual que é a diferença do cristão do não cristão? Então, por que que o cristão não vai ter, tá? E aí eu vou trazer para você, eu até anotei a respeito de Elias, né? 1 Reis 19, Ah, 4 legal. até o 15. Toda vez que fala de depressão, eu lembro muito de Elias. Tá? Elias teve uma vitória, só que ele não se alegrou com essa vitória porque ele ficou com medo de morrer. E ele foi pra caverna e pediu para Deus tirar a vida dele. Enfim, vai ler o livro de Elias, né? E aí, nesse processo, a gente pode trazer que eles estavam com depressão, né? Não, ai,
meu dente. Então, assim, aquela forçada, né? Então, assim, ele estava com depressão e ele traz esse medo, essa tristeza que ele estava assim, ele não sentia prazer na vitória que ele teve. Ele venceu uma guerra, tipo, cara, ele tá feliz. E aí a gente traz, se Elias, que está na Bíblia, que foi alguém que fez grandes feitos, teve depressão, por que a gente não pode ter? E mais, um pouco mais para frente, no capítulo 19, traz a questão da rede de apoio. Na psico, a gente tem a rede de apoio, por exemplo, se é uma pessoa que está adoecida, que está dando sinais que precisa de uma atenção um pouco maior, a gente aciona uma rede de apoio. Quem que é rede de apoio? Rede de apoio é aquelas pessoas que vão estar atentas a essa pessoa, né? Tipo, olha, notei na última sessão que está acontecendo algumas coisas, que a pessoa não está muito bem. Vou pedir para vocês ficarem observando, tira de perto objetos que podem cortar, que podem machucar, medicamentos, e aí a gente faz uma orientação sobre isso. E aí, no capítulo 19, traz como que Deus se apresenta, né? Como rede de apoio. Ele manda Elias comer, levantar, e quando vem se mostrar Elias para conversar com ele fala sobre a tempestade, sobre o terremoto, sobre fogo, e que ele não está presente nisso. Que aí vem essa fala de você não tem fé, é falta de fé que está acontecendo, você não se relaciona com Deus, e vai várias acusações, julgamentos, quando a pessoa, na verdade, Uhum. precisa de uma brisa suave, que é como Deus se apresenta no último versículo, acho que no último versículo não, né? No versículo 15, se eu não me engano, que ele é suave, ele cuida, ele olha, né? E aí, quem dá o alimento para Elias? O anjo. Quem que seria na rede de apoio? A pessoa que está alimentando, a pessoa que está motivando a levantar, a pessoa que está dando apoio. Porque a pessoa que está com a depressão, ela tem sofrimento. Imagina você não, né? Deus o livre. Imagina uma pessoa que está, né? Imagina uma pessoa que está com câncer terminal, está internado, fazendo quimioterapia, e aí vem alguém que é para ser rede de apoio e fala assim: não, é falta de fé você estar aí na cama. É falta de fé você não ter levantado daqui e ir para lá. Sendo que, na verdade, às vezes, é aquela condição que foi permitida para a pessoa. Às vezes Deus tem um propósito para isso, né? E a depressão, agora, em questão como cristã, ela pode ser, não digo que é uma permissão, que Deus quer que as pessoas Uhum. sofram, não, tá? Longe disso. Mas é no sentido de nós podemos entender que existe um sofrimento. Esse sofrimento tá aí. Quando fala que no mundo sofrereis aflições, e eu venci o mundo, né? Tem de bom ânimo, é no sentido de a gente vai sentir tristeza, a gente não vai ficar bem, vai ter as situações cotidianas, vai ter as atrizes e tudo mais, mas a gente precisa estar entendendo que vai tá tudo bem, a gente vai passar por isso. Outra coisa interessante também a respeito de Elias é que ele traz uma sensação de estar sozinho, né? E tinha outros profetas lá, mas ele se via só. E a pessoa com depressão, ela se vê só, se vê numa solidão. E quando Deus traz nessa questão da brisa suave, de estar presente, de mandar o anjo, e mostrando agora como questão de psico, sendo a rede de apoio de dizer, olha, você não está sozinho, eu estou com você, a gente vai passar por isso junto. Hoje a depressão a gente não diz que tem cura, porque você não, né? A pessoa pode melhorar, mas voltar em um outro momento. Então é sempre bom tendo esse acompanhamento, no sentido de estar atento ao que está acontecendo. Isso que a Ká falou também é legal, essa questão de muita gente fala que é frescura. Dá vontade de dar uns tapas na pessoa dessa, né? Quem fala que é frescura, você fala que é frescura porque você não passou por isso. Quem passou sabe a dor que é, né? A empatia das pessoas que têm depressão ou têm alguma condição, elas tratam diferente, né? Então, gente, Eu, respeito pela dor, amor. eu Fico vi você doidinha. falando esse negócio de não ter cura. Eu assisti ouvi, né, um podcast sobre um livro. Ele chama Forte e Fraco, é uma autora. E lá ela vai falar sobre sofrimento. Só que no livro, ela não está falando como uma psicóloga. Ela faz algo inusitado. Ela fala como uma paciente. Uau. E lá ela fala da luta que ela tem, que
foi identificado nela hormônios, alterações de hormônios que faziam ela ficar mais triste, mais deprimida e entraram com medicação, né? Sim, Para suprir desses hormônios mais de alegria e tudo mais. sim, E se passou 7 anos e ali o cara que estava com ela perguntou, mas e aí já? Ela falou, não, ainda eu tomo a medicação e às vezes ainda eu tenho pico. Aí ela usou como espinho na carne, que Paulo fala. Tipo, eu não estou liberta disso, eu sou medicada, eu entendo que eu tenho que estar próxima de Deus, lendo a palavra de Deus e me relacionando com Deus, orando com Deus, mas também tenho as minhas sessões na psicóloga, no psiquiatra e sou medicada e aí, às vezes ainda caio, né? E ela falou, e eu não sei quando, ela falou, tem diagnósticos que é crônico, né? Ela falou, é uma tipo uma sim. depressão crônica. Eu falei, caraca, e eu fiquei surpreso dela, é uma paciente que está escrevendo um livro e lá Sim. ela E se não é, expor, né? ela não fala teorias, ela fala de experiências, Sim. situações que às vezes ela se via sozinha, se via em pânico e triste. E eu falei, caraca, e eu nunca tinha ouvido isso. Para mim, depressão, eu vou um ano, é ali com o psicólogo e aqueles que é cristão também vão acompanhar ali com sua leitura bíblica, com oração e com o seu pastor, Sim. e depois está liberto. E quando ela falou, não, eles diagnosticam, vai diagnosticar uma depressão crônica. E o dela não foi situações, começou com 12 anos, foi situação, não Sim. foi nada. Foi física, né, hormonal. Aí Sim. você falando, eu falei, caraca, Né? eu... A depressão ela é um todo, né? É interessante você trazer essa questão da medicação, eu vou entrar nela. A respeito do tratamento, né? A Tratamento. depressão, dependendo de como estiver, porque vou trazer para você. Depressão mata. A gente sabe. Morreu, mata. Porque a pessoa ela não sente mais prazer. Ela sente tanto sofrimento, tanta angústia, tanto desânimo, que ela não vê mais sentido na vida. Então a depressão mata. E aí, quando a pessoa começa o tratamento com terapia e tudo mais, dependendo de como tiver, a gente encaminha pro neuro não, pro psiquiatra, tô confundindo, pro psiquiatra, e o psiquiatra, ele passa a medicação, só que não é só medicação, tá? Eu sempre peço pros meus pacientes o quê? Faz uma atividade física, tenta melhorar a alimentação, qualidade do sono, como que tá, porque assim, na terapia, eu trago que é 20% na sessão e 80% lá fora, né? Só que daí a pessoa não tem ânimo para fazer caminhada. Aí eu falo, mas faz uns 5 minutinhos, dá uma volta no quarteirão, por favorzinho. Eu fico assim, eu imploro, eu falo, faz uma caminhadinha. Porque o que acontece? Quando a gente faz caminhada, ou melhor, quando a gente faz atividade física, se movimenta, a gente libera hormônios do prazer. Então, imagina, uma pessoa que já está com baixa de liberação de hormônio do prazer. Ela já não tem ânimo para fazer nada. E aí, coisas que ela poderia estar fazendo para estar liberando mais hormônio, ela não faz. Então, é difícil para a pessoa se levantar e fazer. Mas quando ela começa a fazer esse processo, ela começa a liberar mais hormônio, começa a se ajudar nessa questão fisiológica, tá? Uhum. Na terapia, ela vai trabalhando isso também. A medicação vai ajudando os receptores desses hormônios, tá? Desses neurotransmissores que vão estar passando mais hormônios. Então, a gente tem endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina, tipo, hormônios que trazem o bem-estar para estar recebendo. E aí, então, a medicação ela ajuda nisso também, tá? Mas lembrar, não é só a medicação, precisa tratar, entender o que está acontecendo, ser ouvido e ouvir falar, né? Por vezes, quando a gente está com um problema e vai abrir com um amigo, com um colega ou com outra pessoa, acaba acontecendo uma pequena competição, vou dizer assim, pequena, né? Competição de quem está sofrendo mais. Ah, eu tô com isso. Ah, mas eu já passei por não sei o quê. Ou você não precisa ficar assim porque fulano já passou por isso e aí não é, né? Pode falar. É sempre converso com algumas pessoas, né? E, e às vezes as pessoas falam coisas profundas, né? Eu fiquei, nossa. Tem com uma pessoa falando, nossa, por que será, né? Aí ela falou, cara, acho que é porque quando você vai ouvir uma pessoa, sai essa competição, né? Então você tem que saber ouvir, né? Por vezes, às vezes não vai ter resposta, mas saber ouvir, às vezes só quer falar.
Mas uma pessoa vai falar, ah, o pneu do meu carro furou. Não, mas o meu furou os quatro ontem. Então, tipo assim, um sobrepondo o outro, e a gente tá falando do meio cristão agora, viu, gente? Os Sim, cristãos, que é para você suportar seu irmão, suportar não é suportar de, ah, eu não gosto dela, mas vou suportar. não é Não, é suportar intolerância, de, né? é de Não é pôr nas suportar a costas intolerância, mesmo, de pôr nas costas e carregar seu irmão se for preciso. de De dar você suporte. levantar isso. E isso tá envolvido. E nós, às vezes, acabamos, né, acaba de matar nosso irmão. Mas presta um comentário aqui, ó. Tem Tem. alguns, da Camila, tem alguns É. estereótipos, né? Você é bonito, você é rico, tá triste por quê? É frescura, logo passe. E aí quando é tarde demais. É. É, E aproveitando esse estereótipo que a Ká trouxe, e da questão cristã e tudo mais, os líderes, né? Existem líderes que têm depressão, mas eles têm dificuldade de trazer isso, de procurar uma ajuda, de procurar um apoio, porque o papel deles dentro da igreja traz como se eles não precisassem, tipo, que eles tinham que ser perfeitos, que eles tinham que entrar num patamar de sou santo o suficiente para não passar por isso, né? E não é assim. Porque se você for ver, os líderes fazem o quê? Eles cuidam das ovelhas. Mas esses líderes conseguem separar os problemas deles do problema das ovelhas? Os liderados? O terapeuta aí ele consegue. vai, O aí ele vai, psicólogo consegue. aí ele Então, vai. Mas absolutamente. você acha que não deveria conseguir os Eu acho que eles pastores e deveriam líderes? poder. Eu acho que eles poderiam poder contar com suporte. Ah, Entender. entendi. Entendeu? Eles têm um estereótipo que, ah, eu sou infalível, imbatível, não posso falar que eu tenho fraquezas, que eu estou doente, enfim, e não compartilha com ninguém. Ele deveria ter alguém para compartilhar e até Exato. eu acho que é o que vai culminar a nossa live aqui hoje, mas há muitos pastores, né? Eles se suicidam, né? E quando vai Sim. ver, o cara já estava em burnout, sobrecarregado, enfim, vários problemas. Ele vai Pastores lá missionários tem muito. e se suicida, e você vai ver, são homens, são cristãos genuínos, né? Você fala, caraca, Sim. mas o que aconteceu, né? E porque você vai falar, o demônio possuiu ele deprimiu, ele se suicidou. Não, velho, Não é. é vários fatores. Acho que esse negócio de frescura, ele é muito perigoso, né? Sim. A E, frescura, mas você vê pode muito isso falar. na igreja, especialmente. Né? No sentido de você não tinha que ficar desse jeito. Frescura é sua, vai, se arruma aí e vambora. E não é assim. Tem que ter muito cuidado. A gente, como um todo, como pessoas, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas falas referente à dor do outro, referente ao outro, as vivências do outro. Porque quem tá passando isso é o outro. Se ele tá falando que tá doendo, tá doendo. Não vai cutucar, Uhum. né? Leva pra uma ajuda, leva Ó, pra um acolhimento, mas respeitando a dor. teve uma pergunta aqui, ó, da a Camila. Olha, ó. Ela me chamou, pô, me chamou de pastor. Não sou pastor, não, Olha. Camila. Sou um humilde teólogo. Você acha que tem às vezes que a raiz é espiritual, não orgânica, mas algo a ver com o mundo espiritual mesmo? Na minha opinião, eu acho que às vezes pode cooperar. Pode Uhum. cooperar. Porque você ser um cristão meia boca, a Bíblia ela fala, a Bíblia ela nos dá suporte para passar por tristezas, Sim. né, por vários momentos da nossa vida, mas nenhum momento a Bíblia fala que seremos inibidos, né, desse momento, igual a Maria falou. Porque a pessoa fala, mas você é cristão, então quer dizer que você não vai sofrer, que você não vai ficar deprimido, que você não vai ficar triste a um longo prazo. Isso é uma mentira, né, porque quando a gente vê a oração de Jesus no Getsemane, o quanto aflito ele estava, que lá é uma sensação, aflito, uma extrema Sim. aflição, né? A Ele ponto de suava, sangrar, né? Do é, suor saía sangue. suor, ele falando, orem comigo, né? Vocês não conseguem orar Sim. comigo nem por uma hora. Eu acho que coopera, sim, quando somos um cristão meia boca, estamos longe da palavra de Deus, não estamos orando, falando com Deus.
não estamos lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra, alimentando a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, eu acho que pode cooperar sim. Mas eu não posso falar que cristão genuíno não tem, porque aí eu vou estar dando um tiro no pé, porque quando a gente, né, por exemplo, pega Elias, eu vou estar dando um tiro no pé. Então, se tem depressão, quer dizer que não é cristão genuíno. Mas eu acho sim, tipo, o diabo ele tá aí a nosso derredor. E você pegar um cristão ativo na igreja e ele se deprimir, ficar doente e tal, é um prato cheio para ele. Então, quando somos cristãos meia-bocas, pode cooperar sim, né? Pode ajudar a gente prolongar a nossa tristeza, ficarmos deprimidos, ficarmos sem ânimo, perdemos o foco, não acharmos sentido mais em nada, porque estamos sem Cristo, né? E tudo que vai dar sentido à vida do cristão é Cristo. E quando estamos sem Uhum. Cristo, é um prato cheio. Então, eu acho que essa talvez pode ser, Maria, uma das diferenças nossas com as pessoas não cristãs. Que nós temos um Deus que podemos confiar, né? Mas isso não inibe nós de doenças, né? De fragilidades, porque senão o cristão não poderia, igual o povo fala, Jesus levou consigo as vossas dores, e lá acho que é as vossas doenças. Mentira, eu sou Sim, cristão há anos, já peguei gripe, já peguei um monte de coisa, então sim. você fica doente. Então não somos super-homens, nem Mulher Maravilha, mas sim ainda somos humanos, somos pecadores. A nossa diferença é que temos um Deus para nos apegarmos e esse Deus ele proporcionou vários conhecimentos, né? E devemos usufruir deles. Sim. Então minha resposta é que um cristão meia boca, sim, pode cooperar para esse caso. Pode comentar, viu, Maria? Fica à Ah, eu vontade. quero comentar. Pode Ela tá aqui me comentar. segurando pra não cortar você. É, ó, eu como pessoa, não como psico, tá? Eu como pessoa, Certo. eu vejo que a fé, ela vai interferir na forma como você lida com as É situações. legal. E aí, quando você me traz a fala sobre o cristão e o cristão meia-boca, eu penso o cristão e o religioso, a pessoa com fé Uhum. e a pessoa religiosa, né? Porque a religiosidade, ela traz um peso, inclusive o tabu, do não posso ser assim, do não é aceitável eu ficar triste. Por exemplo, não é agradável sentir tristeza, não é agradável sentir raiva, não é agradável ficar deprimido, não, ficar magoado, não é agradável sentir inveja, não é agradável várias coisas. E aí, a religiosidade ela traz pra gente que é errado, você não pode sentir isso. Só que daí você me traz o cristão. Cristão na Bíblia, a gente vê que tem várias condições que sentiu raiva. Pedro, quando cortou a orelha do soldado, foi por quê? Porque estava feliz? Né? Ele recebeu uma certa correção, né? Tipo, não faça isso. Ou seja, controle a sua raiva, não seja dominado pela sua emoção. É a emoção desagradável que está sentindo, mas você não deve ser dominado pela sua emoção. E aí eu trago para a questão da psico. As emoções existem, são agradáveis e desagradáveis. Não digo que são emoções negativas, porque essa palavra negativa, ela traz uma ideia de que é ruim sentir isso. Não Uhum. pode sentir isso, é errado. Uhum. Você está proibido de sentir essa emoção. E não, as emoções elas existem para algum motivo. Aí, como cristã, por que que Deus deu emoção pra gente? Aí eu deixo reflexão aí para vocês, tá? Então, a minha pequena observação é essa. Ó, tem um comentário aqui do Carlos, que ele diz assim, ó, Hum. tem aquelas pessoas também que fazem igual os amigos de Jó, ficam Uhum. falando o que a pessoa fez para Deus, como se a depressão fosse um castigo de Deus para o pecado da pessoa. Perfeito. Às vezes ser um grupo de apoio, igual você falou, é um grupo que vai jogar no poço. Que enterra a pessoa, né? Já enterra a pessoa e vai embora. Acho que é aquele costume de ficar procurando o pecado, né? Nossa, eu tô muito triste, tô deprimente. Não, tá algum pecado aí. Você tá orando, você tá lendo a Bíblia Uhum. certinho, você tá. Se E as blasfemou? pessoas, aham, as pessoas ficam procurando pecado. Mas é engraçado que para outras situações não procuram, né? Você fala, nossa, eu tô gripado. Só, opa,
Não tá orando? Né? Ninguém pergunta Então, da gripe, né? eu acho que existe essas pessoas, né? Que acho que até tratam porque quem vai tratar a depressão como algo não comum para o cristão vai tratá-la como pecado, né? Tem algumas coisas que não são comuns para o cristão. E essas que não são comuns é pecado. Para o mundo pode ser comum, mas ainda continua sendo pecado. Então, mas a depressão em si, se ela não é pecado, devemos tomar cuidado do jeito que abordamos, né? Eu Sim, acho que o cristão, ele tem que tomar mais conhecimento dessas coisas. Não fala para sim, todo mundo, Ivan, você quer que todo mundo faz teologia e todo mundo cursa psicologia. Não, mas, gente, hoje dá para a gente ter bastante conhecimento, né? Saber sim. muitas coisas, se informar para. Por exemplo, se eu não tenho muito conhecimento, eu vou falar um monte de besteira aqui para Maria, a Maria tem que ficar me corrigindo toda hora. Não, não é isso, não, é aquilo, não. Então, eu acho que a gente tem que se informar. Há uma briga, né, Maria, muito grande, não sei se você tem um conhecimento, mas deve ter, o pastor e o teólogo não podem se intrometer no aconselhamento do cristão, Uhum. porque é um papel do psicólogo. Aí o pastor teólogo fala, não, o psicólogo não pode se intrometer no aconselhamento do cristão porque é um papel do pastor. E há essa briga ferrenha. Em vez de fazer uma Aí, parceria, né, uma amizade isso, junto, né, vamos fazer acontecer pro melhor da isso. pessoa, Não um exclui o outro, cada um saber cada um no seu o seu papel, né? papel. Sim, Nesse livro aqui do Eric Johnson, ele vai falar, até o Jonas Madureira vai apontar, que essa briga é causa de falta de conhecimento. O pastor ou teólogo em si que está brigando com o psicólogo para ele não se envolver é um cara que realmente não conhece nem a Bíblia direito. E o sim, psicólogo que está brigando com o pastor para ele não se envolver que ele não conhece verdadeiramente, talvez, a psicologia mais a fundo. Aqui estamos falando de cristão, tá, gente? Tô falando de sim, você pegar um descrente, falar, sim, levar o descrente na igreja, falar que tem que ser aconselhado com o pastor também. Falando do irmão cristão, você sim, fala, caraca, o cara tá, vamos levar ele no psicólogo, e realmente tem, e ele vai ficar vai trabalhar junto, né? Eu também sim, acredito nisso, nesse trabalhar junto. sim, E não nessa guerra, mas infelizmente ela existe. sim. Eu vou voltar um pouquinho na sua fala Tá. anterior a respeito da depressão e do tabu e da forma como a gente lida com isso. Eu acredito que a forma como a gente fala da depressão, ela interfere muito na forma como a gente vê a depressão. Por exemplo, o livro que você falou que você deu a respeito da paciente, né? Que ela traz a história dela, a vivência dela. Quando a gente fala caiu em depressão, o que que lembra cair? Hum, Cair em pecado. Mas a depressão não é um pecado, tá? O cair em depressão, a gente traz uma sensação de estou para baixo, né? Aconteceu. Mas também tem a questão do segundo sentido, que é cair em pecado, tá? Agora a questão de cada um no seu papel. Psicólogo não passa remédio. hum. Psicólogo não passa atividade física. Eu falo, faz uma caminhada. Mas se a pessoa puder procurar um educador físico, melhor ainda, né? É bom. Cada um no seu papel. Cada um na sua função. O educador físico não vai fazer papel de psicólogo. O psicólogo não vai medicar o paciente, tá? E outra coisa, pode ser que alguns comportamentos estejam relacionados a outras questões, tá? Por exemplo, uma pessoa pode estar com comportamentos depressivos, pensamentos e tal, mas ser uma outra condição. Por exemplo, pode ter sofrido um trauma na cabeça, pode estar com um cisto se desenvolvendo, Caraca. pode ser que a pessoa esteja inflamada, com dor. E essa dor causa irritabilidade, e essa irritabilidade causa prejuízo, e aí vai se desenvolvendo em várias coisas que parece algo que na verdade não é. Por isso é importante investigar, passar com um profissional que vai fazer essa avaliação, tá? Voltando, eu esqueci que você estava falando por último. Eu falei dessa guerra entre os Ah, tá. pastores e os psicólogos. Sim. E aí eu vou trazer uma visão minha, tá? Eu, como Tá. pessoa, eu vejo que somos corpo, mente e espírito. Tá? O espírito fica para a religião, para a fé, para o que a pessoa acredita. E aí
vai no seu líder religioso nesse sentido. A mente vem para mim e para o profissional psicólogo, né? Ou Uhum. psiquiatra, que é a questão do quê? A psicologia, ela estuda a mente ou a alma, tá? E o corpo? O corpo, ele faz parte do todo. Por exemplo, se a gente tem questões emocionais que nós não trabalhamos, que engolimos aquilo, que nós não desenvolvemos, não trazemos para fora, entramos em negação e engole tudo aquilo, ela vai aparecer no corpo. Seja uma gastrite, uma dor de cabeça, um roxo que não dói. Então, assim, vai aparecer no corpo de algum jeito. Então, eu entendo dessa forma, que somos três partes. Tá? Eu como pessoa, não como terapeuta, tá? Tá, então você acha que esse cuidado mútuo é bom, porque o pastor ali vai cuidar da vida espiritual, né, Sim, da pessoa, e o psicólogo, o psiquiatra vai cuidar da da saúde mente. mental, né, ou física. Exato. É igual Tanto que eu você. me Ah, aconselhar com o meu pastor e ir num médico, num gastro, qualquer outro tipo. É mais ou menos tratar. isso, né, que você Isso. quis dizer. Porque, por exemplo, eu, como psicóloga, eu não posso trazer religião dentro da sessão. É antiético, inclusive, pode ser Uhum. cassado, o CRP, dá um problemão. A não ser que a pessoa chegue e fale, eu gostaria de falar da minha fé hoje e traga abertamente a pessoa trazendo, o sujeito trazendo. Eu, como terapeuta, não posso fazer isso, tá? O único momento que eu pergunto da religião partindo de mim é quando eu pergunto qual que é a religião da pessoa. Porque quando eu É, pergunto qual é a é religião da pessoa, isso me facilita para entender como que a pessoa enxerga a vida. Ou a fé legal. dela, ou não, né? Talvez você quebrou um paradigma, né? Que as pessoas falam, eu vou lá me aconselhar, fazer uma sessão com uma psicóloga cristã. As pessoas acham que vai chegar lá no seu consultório, você vai abrir a Bíblia e Não, falar, segundo. E não, você tem que não. saber separar, né? Eu vi uma psicóloga também num podcast, ela falando mesma coisa que você está falando, e o cara perguntou, mas como que você lidar? Porque no consultório você. Se o irmão for no seu consultório, como que você vai tratá-lo? Ele falou, eu vou tratar na minha sessão. Lá ele vai ter a irmã psicóloga. Então vou tratá-la, vou ter a sessão com ele como uma profissional. Agora, na igreja, quando eu converso, aí o papo é diferente. É realmente isso, tipo, no seu consultório você vai direcionar de um jeito que você é um profissional, mas na igreja, quando o irmão vai conversar, você toma caminhos diferentes ou não? Vamos lá. Eu sou psicóloga, certo? Mas eu sou psicóloga 24 horas? Será? Porque o que acontece? Eu sou psicóloga, esse é meu trabalho. Então, lá no Hum, consultório, eu sou a psicóloga entendi. profissional. E o paciente chegou, eu gosto de chamar de cliente, porque paciente eu entendo como se fosse uma mão única, e o cliente eu vejo como duas vias, Ah, né? legal, Então, legal. eu gosto de trazer muito essa questão do cliente, mas vamos deixar como paciente. O paciente chegou, vou tratar de maneira como tal, profissional. Se for uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de compreender a linguagem que eu trago, então eu vou buscar uma linguagem que a pessoa vai entender, tá? Quando eu tô na igreja, eu sou a irmã Maria, esposa do Gabriel e mãe do Zeque. Não sou terapeuta de ninguém. Se quiser, Entendi. e ainda assim, se quiser, você atende por mim e fala assim, vai então, a gente convive, posso te encaminhar? Eu evito atender que eu convivo muito. Se eu conviver, eu passo para outro. Hum. Ah, Tenho então você, família. então você É, separa, entendi. exato. É por... É cansativo, bem. Imagina você passar o dia inteiro analisando os outros. Misericórdia. Não dá. Então fica a dica aí, pessoal. Ô, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Já estamos chegando ao final. Já vi a Camila falou para deixar gravado, que está muito bom. Olha. Podem ficar à vontade, pessoal. Se quiser fazer alguma colocação. Ah, Maria, eu tenho uma. Eu acho que eu meio que sei a resposta, mas todo suicídio é antecedido por uma depressão? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem outros transtornos que podem levar ao suicídio, tá? Mas, no geral, sempre tem algum sinal antes.
tá? Eles sempre dão sinais Porque antes. que a gente está no mês, né, do lutando pró, contra Sim, o suicídio, mas esse suicídio que a gente luta, ele é algum que antecede a depressão? Porque se ele pode ser algum outro transtorno, igual você falou, tem como identificar também para a gente conseguir ajudar. E aqui, gente, eu não estou falando de descrente, não, estou falando de irmão crente que também se suicida. sim. E... Pode terminar. Não, pode falar. Então tá bom. Existem vários transtornos. A gente tem um DSM que ele é dessa grossura aqui, ó. Um livro dessa grossura. Misericórdia. E vários transtornos para a gente estudar. Se a gente for ver, a gente acha que tem tudo, né? Porque alguns pontos a gente acaba. Começa a ver, falou. Algumas características a gente traz. Mas existem vários transtornos e alguns podem ocasionar o suicídio. O que acontece? Quanto antes identificar, melhor. Eu não diria que é uma contra o suicídio, mas seria uma prevenção ao Ah, suicídio. legal. E uma das formas de prevenir é estar atento. Lembra quando eu falei para você sobre a escuta? Quando a gente escuta o que o outro está falando, quando a gente dá valor ao que o outro está falando, né? Porque a gente tem uma vida muito agitada. Então a gente, às vezes, não tem tempo, né? Tem essa pessoa, tô muito agitada, tô muito ocupado para falar com você agora. Lembrou de fulano? Depois eu ligo, que eu tenho que fazer trabalho agora, não sei o quê, e aí esquece, né? Uhum. Mas a questão é, as pessoas que cometem o suicídio, que conseguem, né, tirar a própria vida, elas dão sinais antes. Elas falam, elas comentam, às vezes tentam antes, tá? E a questão é, quando perceber sinais, falas, fica atento, oferece ajuda, pergunta se quer estar fazendo acompanhamento terapêutico, porque às vezes a pessoa não tem condição, mas aí uma ajuda já ajuda nesse sentido. Às vezes, eu acho que foi a Camila que falou, ela falou mais cedo ali a respeito de chamar de frescura. Ah, Uhum. fulano tá triste, mas frescura, daqui a pouco passa. Isso aí vai passar. Normal, todo mundo passa por tristeza. E às vezes não é uma tristeza normal. Não é uma tristeza comum. Existe uma tristeza profunda. E aí, como que lida com isso? Tá? Então, existem várias questões que podem levar ao suicídio. E a pessoa que comete suicídio não é porque ela cansou de viver. Não é porque ela não quer mais viver, é porque ela não aguenta mais. A dor que ela está sentindo está sendo tanta que ela não consegue lidar com ela. E aí é importante estar fazendo acompanhamento, tanto psicológico, psiquiátrico e, se possível, de outras áreas também, multiprofissional. Porque essas pessoas vão estar atentas a essa pessoa, né? A gente tem uma responsabilidade como profissional de estar atento aos sinais. Tanto que quando acontece e a pessoa está passando por acompanhamento, é uma dor que a gente sente que é surreal, tá? É dolorido. E quando a gente ouve é frescura, nossa, me dói aqui, ó. Parece que eu dou uma facada em mim, que eu falo, gente, não fala que é frescura, não fala que vai passar, não fala que é falta de fé, Pelo não, amor de porque Deus. dói, dói. Olha, ó, tem Tem uma tudo pergunta isso. aqui interessante do Vamos Israel. lá. Fala, Israel. Obrigado aí por estar acompanhando a gente. O Israel, ele é pastor, viu? Ele falou assim, ó. Oi, Israel, tudo Estar bem? exposto, estar exposto continuamente à dor dos outros pode, de alguma forma, afetar o equilíbrio psicológico do profissional? Sim, por isso a gente faz terapia também. É sério, porque assim, da mesma forma que eu falei dos pastores, dos líderes Uhum. religiosos que fazem esse acolhimento, precisar fazer uma terapia também para estar separando o que é dele e o que é do outro, nós como profissionais também precisamos disso, tá? É, uma das coisas principais que eu aprendi na faculdade, inclusive quando eu estava lá em Rio Branco, que foi a questão de, antes de atender o outro, resolva seus problemas, né? Esteja lidando com os seus problemas, porque senão você vai chegar com o paciente lá, você vai contar a sua vida para o paciente, em vez de escutar a vida do paciente. Aí tá errado, Uhum. né? A sessão é pro paciente. A TCC, minha abordagem, ela me possibilita dividir algumas questões. Ah, cara, vai fazer o meu achar aqui. Mas ela me possibilita dividir algumas questões, não íntimas, mas da minha vida. Tá? No sentido de
poder dividir experiências com a pessoa para ela poder fazer a analogia com a vivência dela, para estar auxiliando. Mas lembrando, não é a vida inteira que a gente vai dividir com o sujeito, né? Com a pessoa. A gente vai dividir aquele trechinho só para fazer sentido para a pessoa. Então é importante fazer terapia. Façam terapia, psicólogos. Oh, Carlin, já ouvi de estudiosos cristãos que cristãos têm depressão, mas que há momentos em que esses cristãos entram em crise. Vocês poderiam falar o que faz essas crises se manifestarem em cristãos que já têm? Acho que eu entendi. Fala que alguns estudiosos vão falar que cristão tem depressão, mas é que há momentos que eles entram em crise. E por isso que isso se manifesta. Sim. Lembra quando você falou sobre... Eu não lembro o nome dela, mas a moça do livro. Eu só lembro dela como paciente. A paciente do livro, É, eu esqueci. quando ela Peraí, fala dos momentos que ela tem baixas, que ela traz assim, que ela tá tomando a medicação, que ela tá fazendo o tratamento, mas que existem momentos que isso acontece. Vou trazer como se fossem gatilhos. Algumas situações podem ser gatilhos, alguns momentos. Por exemplo, pode ser que o medicamento comece a não fazer tanto efeito quanto fazia antes, e aí precisa trocar. Então, esses momentos, eles acontecem, tá? A crise, ela acontece. Por isso que a gente traz também, não há uma cura, né? A gente não diz que tem uma cura, né? Como cristão, creio que é possível, mas como terapeuta eu sei que não dá para dizer existe uma cura para Uhum. depressão, né? Existe um tratamento, tá? E as crises, elas acontecem. O nome da autora é Anna Stout, Fortes e Fracos. Vivendo em Muito bem, a meio. Ana. Ana. Vivendo em meio a cada dia. É da Thomas Nelson, gente. Boa. Muito bem. Então, mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Aproveita, aproveita. Mas é bom a gente conversar, né, desse Uhum. assunto no olhar. Eu queria, assim, uma psicóloga cristã, sabe, para falar um pouco do assunto, porque às vezes quando você vai chamar um descrente, né, por assim dizer, a pessoa vai falar, por isso que tá falando que tem, porque ela não acredita na Bíblia, né? E, e você tá dando esse olhar, mas eu acho que as pessoas só têm que separar, que às vezes as pessoas põem um. É igual pôr o gospel na frente, né? A Sim, música gospel, não sei o que lá, gospel, roupa gospel, eu acho que acho que muda alguma coisa. Não. sim, Você é a ser mesma coisa. cristão, Não você tem for depressão gospel, tá, gente? é. Não, mas fala assim, da profissão, né? Eu vou ser um Sim, engenheiro cristão. Não, mas você tem que fazer o serviço tão bem quanto o outro lá, com sim, a mesma coisa que você aprendeu. Não vai ter nada exato. diferente. Claro que a sua visão de mundo é Sim. diferente, mas no seu trabalho, você vai exercer da mesma coisa. Né? Ah, Inclusive, se vocês forem e fazer terapia e a pessoa quiser orar, sai correndo, tá? Não pode orar em terapia, não. Pelo amor de Deus. vou morar É aqui. sério, né? Nossa, mas Aham, será que acontece. alguém vai. Isso, você acha? É, se vocês começarem a fazer terapia e a pessoa quiser fazer uma oração durante, não vai, não. Vai embora. Pede licença, né? Obrigado. E some. Mais alguém, pessoal? Fiquem à vontade. Vamos para a última aí, para a saideira. Última pergunta. Fechou. Ô Maria, você acha que os líderes, né? Não só pastores, tem líderes, pessoas que lidam com as pessoas da igreja, eles deveriam ter algum conhecimento psicológico? Ou você acha não Olha, necessariamente? assim, eu acho que seria um conhecimento útil conseguir Certo. ter esse conhecimento na psico. Sei que às vezes não dá para fazer os 5 anos e tal, mas seria muito útil.
para poder entender a questão do separar o que é seu, o que é do outro, o que é possessão, o que não é, o que é doença, trazer essa compreensão, sabe? Entendi, vai Ó, meu filho tá nortear o assistindo. cara. Então, o Zac tá assistindo. Beijo, riqueza. Daqui uns anos é a Catarina Aprendendo. aqui, o Zac fazendo live. É. Bom, pessoal, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos caminhar para o fim. Avisar que eu vou deixar gravado sim, tanto aqui no Instagram, também vou disponibilizar lá no YouTube essa live. Você que Legal. estiver assistindo no YouTube, fique à vontade para comentar. No Instagram também fique à vontade para comentar, pessoal. Vão lá, sigam a. Ixi, olha lá, ó. Esse é meu pastor, Maria. Oiê. A última, Também. ó, pastor Williams, a última pergunta. Uma pergunta. Você acha que existe um número exagerado de diagnóstico de depressão, já que o modo de diagnóstico vem do DSM? Li e achei que muitos casos desse modelo de diagnóstico não são de depressão. Então, se foi um profissional qualificado que fez essa avaliação e deu o diagnóstico, então sim. Porque o que acontece? O diagnóstico, para a gente dar, ele tem que entrar num certo número de sintomas, tá? Ele tem que ter um determinado número de sinais, tá? Ah, eu tenho tristeza hoje. Essa tristeza durou 3 meses, mas quais outros sinais você apresenta? Porque só a tristeza ela não resume a depressão, assim como ela não resume qualquer outro tipo de transtorno, sabe? Então, o ideal seria o quê? Passar por uma avaliação. Se, no caso, você leu a respeito de casos dentro do modelo, né? Do diagnóstico. Por exemplo, são 10 sintomas. Não estou dizendo que são, tá? São outra quantidade. Mas são 10 Uhum. sintomas de depressão. A pessoa foi fazer uma avaliação, o psicólogo ou psiquiatra trouxe uma investigação. Lembrando, a gente não dá diagnóstico na primeira sessão, né? Primeira sessão a gente faz entrevista, faz anamnese, conhece, forma o tal do vínculo, para depois a gente estar investigando, estudando o caso, vendo o que aconteceu, para enfim dar um diagnóstico ou não. Se esses diagnósticos foram feitos de maneira profissional, é bem possível que seja um número real, tá? Tá cada vez mais presente. Só que as pessoas elas não colocam de forma pública, tá? Por exemplo, eu estava falando dos 10 sinais, né? 10 sintomas. Uhum. Se a pessoa tem 9 desses 10 sintomas, dá para confirmar. A pessoa tem 5 desses 10 sintomas. Vamos investigar mais um pouco? E aí vai fazendo essa avaliação, tá? Mas eu creio que seja esse número, um número grande mesmo. Ó, o Carlinhos só comentou aqui, ó. Evandro, segura essa. Spurgeon chegou a pregar em depressão ou com depressão. Já li uma bibliografia em que em alguns momentos ele precisou ser carregado para o púlpito por amigos devido aos sintomas. Demais. Eu já ouvi, já tinha ouvido falar que ele pregou com depressão. Sim. Fala de cristão em depressão, o caso o Spurgeon é o clássico, né? Ou Elias, Ele né? se Quando fala da destaca. Bíblia, que vamos se Sim. destacar. Bom, pessoal, vamos estar finalizando por aqui. Queria que a Maria falasse as últimas considerações sobre o tema, né, Maria? Porque sabemos Sim. que há dúvidas, há brigas, há más compreensões. Então, que você pudesse dar suas últimas considerações sobre o tema, fique à Certo. vontade. Primeiramente, muito obrigada novamente por esse convite, por essa noite de desafios, né? A respeito da depressão, vou fazer um resuminho do que a gente falou, né? Ela é uma doença que precisa ser tratada, ela não deve ser desmerecida. Se conhece alguém
que já foi diagnosticado, que está tratando, e percebeu que está com sinais que precisa de um cuidado, o estar junto, ser a rede de apoio, ela é cansativo, é exaustivo. Ser rede de apoio é exaustivo, mas não significa que está sozinho, tá? Então, quando a gente se possibilita a cuidar do outro, a estar com o outro, a ser suporte, né? Vamos lembrar do suportai-vos. A ser suporte do outro, a gente traz uma sensação de estou junto com você. Existe uma conexão, tá? E aí eu vou trazer essa questão da conexão a respeito dos neurotransmissores, quando eles estão enviando a endorfina, a ocitocina, enfim. Quando eles estão liberando os hormônios, é uma conexão que acontece, tá? Então, quando a gente se conecta com o outro, no sentido de ser rede de apoio, essa conexão acontece. Mas isso quer dizer que a pessoa vai ficar bem, vai resolver, não vai tentar fazer nada? Não. Mas significa que a pessoa vai ter um suporte, vai ter uma ajuda. Você vai saber que você está fazendo o seu melhor para estar com a pessoa. Caso você falou assim, eu acho que eu sou essa pessoa. Marca um horário Uhum. com o psicólogo da sua confiança, que você confia no trabalho. Pergunta sobre o profissional que você vai estar indo. Pergunta para as pessoas que já passam por esse profissional. A respeito do... que mais? Deixa eu pensar. Né? A respeito de estar preocupado com as pessoas, de estar preocupado consigo. A questão de separar o que é seu, o que é do outro. A psico, ela ajuda nesse sentido também. Lembrando, a psico, ela não serve só para o adoecimento, tá? Eu tô doente, vou para psico. Não, existem outros motivos para psicoterapia também, tá? Um autoconhecimento. Eu tô com uma situação que eu acho que eu preciso lidar um pouco melhor. Eu sou muito irritada. Estou angustiada, ou eu preciso mudar de vida, eu quero fazer uma mudança, preciso fazer escolhas, estou com dificuldade de fazer essas escolhas. Vamos para a psicoterapia. O terapeuta, ele não vai te dar respostas do que você vai ter que fazer ou não, mas ele vai te ajudar a encontrar essas respostas, tá? No geral, gostaria de agradecer por cada um, né, que esteve aqui com a gente. Primeira live que estou fazendo, estou assim, né? Ansiosa, fiz mais antes Opa, de então começar. Falei assim, vai ter deu mais, galera, vai ter certo, mais. fiquei feliz. Vou assistir de novo depois para confirmar que eu não falei besteira, né? A ansiedade vem aqui, ó. Mas muito obrigada. Deus abençoe. Estou muito feliz e que vem outras oportunidades. Fico no aguardo. Maria, muito obrigado pela sua participação. Ao Carlinhos, para finalizar. Jeremias também teve sintomas, chegou ao ponto de questionar o nascimento. Exato, exato. Assistir Tem alguns. Lamentações, né? Ou ler Sim, Lamentações. sim. Tem muitas. Se eu não me engano, tem uns 5 casos. Eu não lembro de cabeça quais são. Mas na Bíblia que tem, que dá para dizer que era depressão. Dá para confirmar que era depressão. Eu só lembro de Elisa, assim, de Bom, cabeça. Os demais eu tenho é, que dar uma olhadinha para confirmar. então quero agradecer, viu, Maria, sua disponibilidade. Eu sei que tem um Zac aí para cuidar. E muito Verdade. obrigado. Dá um abração aí quando o Gabi chegar. Meu Pode deixar. parceiro, meu amigo. Preciso marcar outra com ele também. Sim. Faz tempo que a gente não se encontra. Então. Foi muito bom. Acho que sanou alguns questionamentos. Talvez ficou mais questionamento na cabeça do povo, mas acho É que a maioria importante. foi sanado, né? Espero vocês, todos que estão assistindo, que irão assistir, você venha mais estar a par desse assunto. Não é um assunto que é só para psicóloga, psiquiatra ou para pastor saber ou para algum líder, mas nós, como cristãos, devemos saber pelo menos um pouco, né? A questão de, para ser útil, podermos Sim. identificar, estar atentos aos nossos irmãos, ao comportamento dos nossos irmãos, poder direcioná-los, talvez a um Estar profissional. conscientes, né, do que a gente está falando, do que está fazendo. O conhecimento, ele Não, ajuda nesse processo. não levar tudo na brincadeira, né, superficial, Sim. porque nessas brincadeiras muitos aí se suicidam, né? E como que Obrigada, faz? Carlinhos. Falou, Carlinhos, brigadão, hein, pela participação. Obrigado a todos. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Maria, Amém. sucesso, Amém. né? Deus Obrigada abençoe para o você também. Isaac, o Gabi, seu Amém. casamento. E Amém. futuramente, se acaso você topar, vou te convidar mais vezes.
por esse assunto. Combinado. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem, pode entrar em contato com a Estou à Maria. Vou disposição. deixar o Instagram dela na live. Deus abençoe vocês. Amém. Até mais. Abração, obrigado por tudo. Até mais, gente. Boa noite.